Oi, pessoal. Estou aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre revisão da vida toda. Resolvi falar desse tema essa semana porque houve um boom, uma correria atrás dessa revisão durante agora o começo desse ano. Muitos segurados, muitos aposentados, muitos filhos de aposentados ligando, procurando no Instagram, no Facebook, mandando mensagens sobre esse tipo de revisão, quem tem direito, se está realmente recebendo, que as pessoas querem entrar com essa revisão. Então, eu resolvi falar um pouco sobre essa revisão hoje, porque, inclusive, a semana passada houve a interposição de recurso extraordinário para o STF. Esse processo ele foi julgado no STJ em dezembro e foi aprovada a revisão da vida toda em dezembro último. Os processos durante esse período que tiveram trânsito em julgado, eles realmente está acontecendo o pagamento da revisão nesses processos que já tiveram trânsito em julgado. Ou seja, que já não há possibilidade de recurso. Então, as pessoas que entraram com essa revisão da vida toda há muito tempo atrás, elas têm condição, e houve o trânsito julgado no processo, elas têm condição de receber, de executar esse processo, a sentença, esse acórdão, e começar a receber a revisão, ter aumento na aposentadoria e receber os atrasados. Mas, na verdade, as pessoas que vão ingressar agora com esse processo, ou que acabaram de ingressar com esse processo, e o processo ainda não terminou, não houve o trânsito em julgado. O trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. O processo não terminou, esses processos agora vão ficar suspensos, porque foi admitido o recurso extraordinário do INSS para o STF. Então, esse processo ele foi julgado no STJ, mas ele está indo para o STF e todos os processos do Brasil vão ficar suspensos, aguardando a decisão do STF. O STF vai dar a decisão final sobre esse processo, sobre esse tipo de processo, sobre a revisão da vida toda. Até lá, ninguém vai receber nem sim nem não. Todos os processos em andamento vão ficar aguardando. Para quê? Para que ocorra uma decisão igualitária no Brasil. Que todos os segurados, todos os aposentados que estejam nessa situação de serem beneficiados pela revisão da vida toda, possam ter uma decisão igualitária. Então, os processos vão ficar suspensos até que ocorra a decisão do STF. O STF decidindo, provavelmente, essa decisão vai aleirar para todos os segurados, todos os aposentados, os processos passarão a andar na situação que eles estavam anteriormente. Então, o processo estava aguardando a sentença, ele vai continuar aguardando sentença. Então, ele estava aguardando acórdão, ele vai continuar nessa fase e provavelmente vai ter que ter uma adequação da matéria. Então, se o STF falar que é possível a revisão da vida toda, se uma pessoa teve uma sentença de improcedência, negando a revisão da vida toda, vai ter que ser adequado isso à nova decisão do STF e essa pessoa que tinha perdido a revisão da vida toda vai ganhar. Do mesmo modo, se perder, as pessoas que estavam aguardando o julgamento e tinham ganho essa ação e já tinham alguma sentença de procedência, isso vai passar a não valer mais. Então, na verdade, todos os processos a partir de agora, dessa semana, já estão sendo sobrestados. Então, já tive várias decisões em processos do escritório que os juízes já estão suspendendo a revisão da vida toda, o andamento do processo da revisão da vida toda. Então, essa revisão, ela realmente foi julgada no final agora de dezembro, muitas pessoas ganharam, muitas pessoas conseguiram começar a receber, porque o processo já estava em fase final, e daí não deu tempo de ter esse recurso, essa suspensão, transitou em julgado e as pessoas realmente receberam, muitas pessoas receberam a revisão da vida toda, tiveram os salários corrigidos, vão ter ou tiveram o pagamento dos atrasados, liberados. Inclusive, anteriormente à primeira suspensão, o STJ tinha suspendido também os processos da revisão da vida toda para julgamento. Anteriormente a isso, várias outras pessoas também já tinham recebido a revisão da vida toda lá por 2016, 2017. Então, essa revisão já foi paga para algumas pessoas naquela época, antes dessa suspensão, da primeira suspensão ocorrer, e agora aconteceu uma segunda suspensão pelo STF, pelo STJ, porque o processo vai realmente para o STF, e daí lá no STF que isso daí vai ser resolvido de maneira definitiva. Então, o que eu vim falar para vocês hoje é que os processos de revisão da vida toda estão suspensos. Outra coisa importante, também relativa à revisão da vida toda, é que não é todo mundo que tem direito à revisão da vida toda. Esse processo de revisão, ele depende de análise de caso a caso.
O processo de revisão da vida toda, ele depende inclusive dos salários que que os segurados tinham durante a época contributiva. Então, uma mesma pessoa, mesmo ela aposentando no mesmo ano, com a mesma idade, não vai ser talvez a revisão da vida toda favorável para uma e para outra possa ser diferente. Pode ser que não ocorra a mesma coisa com as duas pessoas. Não é uma revisão de lote, como a gente chama. Não é assim, todo mundo tem direito. Vamos fazer um pedido porque todo mundo tem direito à revisão da vida toda. Não é assim. A revisão da vida toda precisa de cálculo. Por quê? Porque como que funciona a revisão da vida toda? A revisão da vida toda, ela libera os salários anteriores a 1994, que não tinham sido utilizados no cálculo da aposentadoria. Então, por exemplo, um segurado que contribuía lá 1980, 1990, no máximo, e depois aconteceu alguma coisa, ou foi mandado embora e ficou sem emprego, e daí começou a contribuir no mínimo depois de 1994, na hora que foi fazer o cálculo da aposentadoria, as contribuições utilizadas foram as de julho de 94 até a data da aposentadoria. Com a revisão da vida toda, a gente libera os salários anteriores a julho de 94, aqueles salários altos que essa pessoa tinha lá atrás, em 1980, em 1970, comecinho de 1990. Então, para as pessoas que tiveram salários altos naquela época e salários menores após julho de 94, essas pessoas vão ser beneficiadas. Porém, aquelas pessoas que estavam trabalhando, sei lá, numa função muito pior ou com salário muito piores antes de 1994, elas não vão ser beneficiadas pela revisão da vida toda. Então, precisa ser feito o cálculo, porque tem que trazer aquelas contribuições lá de 1980, 1970, 1980, 91, 92 para hoje, para conseguir analisar se a média melhora com esses salários anteriores a 94 ou se ela piora. Então, na verdade, não é todo mundo que é beneficiado com a revisão da vida toda, certo? Hoje eu vou falar só isso, mas eu estou fazendo um segundo vídeo para vocês para explicar quem tem direito à revisão da vida toda, para que fique bem claro que não é todo mundo que tem direito, mas muita gente pode ter direito, tá bom? Obrigada, tchau, tchau.